Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida hoje, dia 2 de janeiro de 2026. Eu não sei, irmãos, de qual religião você é, mas seja muito bem-vindo. Aqui nós não pregamos sobre religião. Aqui, irmãos, nesse canal nós não pregamos placa de igreja. Aqui, irmãos, nós falamos sobre o Evangelho, a palavra de Deus, que é pura, plena e genuína. Amém? Então, irmãos, fica à vontade, independente da sua religião, da sua igreja. Irmãos, esse canal é para todos aqueles que querem ouvir a palavra de Deus. Amém? Irmãos, eu acredito que Deus, Ele vai falar muito com você nessa manhã, porque Deus, irmãos, Ele me deu uma palavra e Ele me falou que alguns de vocês têm passado por esse problema. Irmãos, eu quero contar para vocês uma passagem na Bíblia que vai falar a respeito de um homem que não tinha esperança de nada. Um homem, irmãos, que não tinha perspectiva, não tinha esperança nas coisas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, irmãos. Sabe quando você não tem mais esperança de que nada vai dar certo? Você olha para uma situação da sua vida, ou para várias áreas da sua vida, e você fala, não, aqui não tem jeito. Isso aqui não dá para mexer. A minha vida financeira não tem como melhorar. A minha vida sentimental é só um desastre. A minha saúde, eu não consigo ver melhora. Eu não consigo ver perspectiva, ver expectativa de acontecer algo bom, de acontecer alguma melhora. Irmãos, eu acredito que todos nós já passamos por isso, pelo menos em uma área da nossa vida. Eu me lembro aqui, irmãos, eu estou me recordando. Antigamente, irmãos, eu achava que eu nunca conseguiria ser um cristão. Eu achava, irmãos, que isso era somente para pessoas selecionadas, para pessoas que Deus escolheu. Eu tinha, irmãos, esse bloqueio na minha mente, achando que eu não conseguiria ser um cristão porque era muito difícil. E eu ficava, irmãos, com esse pensamento de que era só algumas pessoas que poderiam ser cristãs de fato. Porque, irmãos, para uma pessoa ela ser cristã, ela precisa renunciar a muita coisa. Eu achava que eu não ia conseguir ser cristão por esse motivo. Eu via isso, irmãos, como algo impossível. Eu via isso como algo que não era para mim. Eu quero, irmãos, contar para vocês a história de uma pessoa na Bíblia que ela não tinha perspectiva de nada. Lá no livro de João, irmãos, capítulo 5, versículo 5, a Bíblia vai nos contar a respeito de um paralítico, muito conhecido como o paralítico de Betesda. Eu quero ler com vocês, irmãos, essa passagem, versículo 5, que vai dizer o seguinte: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Olha só, irmãos, eu vou contar para vocês a história desse paralítico. Esse paralítico, irmãos, que a Bíblia vai nos contar um pouco da história dele. Esse paralítico, irmãos, havia 38 anos que ele estava enfermo. 38 anos, irmãos, que ele era paralítico. E a palavra, irmãos, do Senhor vai nos dizer que esse paralítico ele ficava próximo a um tanque. E segundo a história, irmãos, esse tanque ele era agitado por um anjo. E quando o anjo ele agitava as águas desse tanque, a primeira pessoa que pulasse dentro desse tanque, ela seria curada. Independente da doença dela, se ela pulasse naquele tanque depois que o anjo agitasse as águas, ela seria curada. Então, irmãos, aquele paralítico, ele estava ali há 38 anos, tentando achar uma oportunidade para pular dentro daquele tanque quando as águas
eram agitadas. Mas sempre, irmãos, que as águas eram agitadas, chegava alguém na frente desse paralítico e pulava no tanque primeiro que ele. Ou seja, irmãos, ele não conseguia pular no tanque, porque sempre quando ele ia pular, sempre quando o anjo agitava as águas e ele ia pular no tanque, alguém aparecia na frente dele e pulava e era curado. E ele, irmãos, estava nessa rotina durante 38 anos. Agora, irmãos, eu quero que você imagina comigo, você esperar 38 anos por uma cura e mesmo assim não conseguir. Essa, irmãos, era a situação daquele paralítico. Irmãos, ele não tinha perspectiva, ele não tinha, irmãos, mais esperança de que algo bom poderia acontecer com ele, de que ele realmente poderia ser curado. Mas, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele estava passando perto daquele tanque e ele viu, irmãos, aquele paralítico. Eu acredito, irmãos, que Jesus ele se compadeceu daquele paralítico, ele teve compaixão daquele paralítico. E ele fez, irmãos, olha só que interessante, Jesus, ele fez uma pergunta ao paralítico. Ele perguntou ao paralítico, queres ser curado? Irmãos, sabe o que é interessante aqui nessa passagem? É que Jesus, ele vai ao encontro do paralítico. E não o paralítico que vai ao encontro de Jesus. Irmãos, isso acontece poucas vezes no ministério de Jesus. É muito difícil, irmãos, você estar lendo os evangelhos e você vê Jesus, ele indo ao encontro de alguém para poder curar, para poder libertar. É muito difícil, irmãos, isso acontecer. Geralmente, irmãos, são as pessoas que vêm até Jesus. Aquelas pessoas que são enfermas, aquelas pessoas que estão endemoniadas, que têm algum parente endemoniado. Essas pessoas que vão até Jesus e Jesus cura, Jesus liberta, ali Jesus expulsa os demônios. Ou seja, irmãos, na maioria das vezes, quando Jesus ia curar alguém, era a pessoa que pedia. A gente vê isso na filha de Jairo. Jairo, irmãos, ele estava com a filha dele doente em casa, então ele vai até Jesus, né? E naquele momento ele se ajoelha ali, adora Jesus e pede para que Jesus ele fosse até a casa dele, porque a filha dele estava doente. Ele queria que Jesus fosse lá curá-la. A gente vê, irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue, ela que vai até Jesus, ela fala, se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. A gente vê, irmãos, isso também com o cego Bartimeu. O cego Bartimeu vai até Jesus, pede a ele para ser curado, Jesus o cura. Ou seja, irmãos, é as pessoas que vão atrás de Jesus para poder ser curado, para poder receber um milagre. As pessoas, irmãos, que iam até Jesus. Mas, irmãos, aqui nessa passagem acontece algo diferente. É Jesus que vai até o paralítico de Betesda. É Jesus, irmãos, que vai até ele. É Jesus, irmãos, que vai ao encontro daquele paralítico. E não somente isso, irmãos. Além de Jesus ele ir até o encontro daquele paralítico, Jesus ainda pergunta para ele. Ele faz uma pergunta, irmãos, simples. Ele pergunta ao paralítico o seguinte, você quer ser curado? Olha só, irmãos, a pergunta que Jesus ele faz para aquele paralítico. Uma pergunta, irmãos, bem simples. Uma pergunta que não precisa de você pensar para responder. É uma pergunta de sim ou não. E Jesus, irmãos, ele pergunta para aquele paralítico se ele queria ser curado. E é aqui, irmãos, que eu queria chegar com vocês. Irmãos, aquele paralítico, ele estava tão sem expectativa. Ele não tinha esperança, irmãos, de nada. Ele não acreditava que aconteceria algo bom com ele nunca. Em vez, irmãos, dele responder sim ou não, ele fala com Jesus o seguinte, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, desce outro antes de mim. Irmãos, Jesus ele fez uma pergunta. Eu estou rindo aqui, irmãos, porque chega até a ser um pouco engraçado, não é verdade? Jesus, irmãos, ele fez uma pergunta para o paralítico. Era sim ou não a resposta? E ele deu, irmãos, uma resposta para Jesus que não tinha nada a ver com aquilo que Jesus estava perguntando para ele ali naquele momento.
Irmãos, ele estava tão sem expectativa, ele estava, irmãos, tão sem esperança que algo bom ia acontecer com ele. Irmãos, talvez você está aqui nessa manhã, talvez você que está ouvindo essa mensagem, você está exatamente dessa forma. Entra ano, sai ano, parece, irmãos, que as coisas não mudam. Você olha para a sua vida e você não consegue ver uma esperança, uma perspectiva. Você olha para alguma área da sua vida, ou até mesmo para várias áreas da sua vida, e você acredita que essa área da sua vida ela não tem mudança, ela não vai mudar. Você até mesmo se contenta com isso. Você fala, vou deixar desse jeito aqui, porque não tem esperança mesmo, não tem como mudar. Talvez, irmãos, você está igual aquele paralítico. Você está sem perspectiva, sem expectativa. Você, irmãos, não tem uma visão de um futuro melhor. Você não acredita que algo bom possa acontecer nessa área da sua vida. Ou até mesmo em várias áreas da sua vida. Você, irmãos, está sem esperança. Essa é a verdade. Talvez, irmãos, você que está ouvindo essa mensagem, você está sem esperança. Mas, irmãos, Jesus, Ele está aqui nessa manhã para renovar suas forças e para mudar o cenário da sua vida. Assim, irmãos, como Ele fez com o paralítico de Betesda. Aquele paralítico, irmãos, ele não tinha nenhuma perspectiva de nada. Mas Jesus falou com ele, levante, pega a tua maca e ande. E vai embora. E foi isso, irmãos, que aconteceu. Mesmo aquele paralítico não esboçando nenhuma fé. Olha só, irmãos, que interessante. Aquele paralítico, irmãos, ele não teve fé para ser curado. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E ele falou, Jesus, não tem ninguém que me coloque no tanque. Ou seja, irmãos, às vezes, Deus ele faz algo na nossa vida, mesmo quando a gente não tem fé. Olha só, irmãos, o quanto Deus ele é misericordioso. Aquele paralítico, irmãos, não tinha fé para nada. Ele não tinha esperança de nada. Mas mesmo assim, Jesus foi lá. Eu acredito que de íntima compaixão, né, daquele paralítico. Jesus, irmãos, ali com muita compaixão dele, decidiu operar um milagre, mesmo sem o paralítico acreditar. Olha só, irmãos. E tem áreas, irmãos, da nossa vida que a gente não tem fé mesmo. Tem algumas situações, irmãos, da nossa vida que a gente não tem perspectiva. A gente fala, não, isso aqui já era. Isso aqui não tem como mais. Mas Deus, irmãos, Ele muda o cenário mesmo quando a gente não tem perspectiva. Mesmo quando a gente não tem fé de que possa mudar. Mesmo quando a gente não acredita que vai dar certo. Às vezes, irmãos, Deus ele age de tanta misericórdia para conosco, que Ele opera na nossa vida, mesmo sem a gente ter fé. Porque, irmãos, a Bíblia ela fala que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Mas, às vezes, irmãos, mesmo a pessoa não tendo fé, mesmo assim, irmãos, Deus ele opera um milagre na vida da pessoa. Aleluia. E é isso, irmãos, que Deus ele quer fazer com você. Deus, irmãos, Ele quer operar um milagre na sua vida. Qual que é a área da sua vida que você não tem mais perspectiva? Qual que é a área da sua vida que você não tem mais esperança? Você fala, não, isso aqui não tem como mudar. Irmãos, Deus Ele quer mudar essa área da sua vida. Ou até mesmo várias áreas. Porque talvez você não tenha esperança de melhora em muitas áreas da sua vida. E Deus, irmãos, Ele quer mudar o seu pensamento aqui nessa manhã. Vamos orar? Irmãos, eu vou orar por você. Eu quero que você, irmãos, também apresente a Deus a área da sua vida que você não tem mais esperança. Amém? Vamos orar, irmãos. Ore comigo. Ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento, eu entrego a vida deste ouvinte, desse irmão, Deus, que ouviu essa mensagem. E nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor quer fazer algo na nossa vida. O Senhor, ó Pai, quer mexer em áreas da nossa vida que já estão, ó Pai, empoeiradas. É tanto tempo, ó Pai, que essa pessoa não ora por determinada área da vida dela. É tanto tempo, ó Pai, que essa pessoa não fala com ninguém sobre determinada área da vida dela. Talvez, ó Pai, seja a vida sentimental. Talvez seja a vida espiritual. Talvez, ó Pai, seja a vida profissional que não vai para frente. Tem uma área, ó Deus, da vida deste ouvinte
que ele não conversa, está empoeirada. Tem uma área, ó Deus, na vida deste ouvinte, desse irmão, que há muito tempo ele não conversa, ele não mexe, ele não fala. Está, ó Pai, acumulando poeira. Está ali, ó Pai, guardada no fundo do coração deste ouvinte, onde ninguém mexe, onde ele não fala, porque ele não tem mais expectativa, Deus, de que algo bom possa acontecer na área da vida dele. Deus, tem de misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, desse irmão. Assim, ó Deus, como o Senhor teve misericórdia daquele paralítico de Betesda. Mesmo, ó Pai, ele não acreditando que nada de bom poderia acontecer com ele, o Senhor foi e operou o milagre. Então, Deus, eu peço ao Senhor para que o Senhor venha operar um milagre na vida deste ouvinte, para que ele venha, para reconhecer que o Senhor de fato é Deus, que o Senhor é o Deus do impossível, que o Senhor é o Deus que faz as coisas acontecerem através da sua palavra. O Senhor é um Deus que traz à existência aquilo que não existe através da tua palavra. Então, Deus, eu peço ao Senhor neste momento para que o Senhor venha fazer na vida deste irmão, da mesma maneira que o Senhor fez, ó Pai, com aquele paralítico de Betesda. Deus, que o Senhor venha trazer vida novamente, que o Senhor venha trazer perspectiva, esperança, que o Senhor venha, ó Pai, trazer expectativa para este ouvinte novamente, para que ele venha, ó Deus, desfrutar de uma vida boa e plena na tua presença, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o Deus das causas impossíveis, reconhecendo, ó Deus, que o Senhor opera mesmo quando aos nossos olhos nada vai acontecer. Sim, ó Deus, que nós venhamos reconhecer que o Senhor é o Deus do impossível e que o Senhor tem poder. E não somente, ó Pai, tem poder, mas o Senhor quer mudar a nossa situação. Então faça isso, ó Deus, pela honra e glória do teu nome. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Meu querido irmão, eu vou ficando por aqui. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã, coração da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.